Nesse vídeo, vamos ver como montei esse projeto. Uma carga eletrônica com base em um kit de baixo custo disponível na internet. Se você quiser saber para que serve, como funciona e como utilizar uma carga eletrônica, não deixe de assistir a primeira parte do vídeo. Vamos lá? Para começar, vamos entender como eu cheguei ao kit utilizado e a decisão de montar um gabinete para ele ao invés de comprar um produto pronto. Existem diversos modelos no mercado oferecendo diversas características, dos modelos mais sofisticados aos modelos mais simples, com variações grandes, de custo e funcionalidade. Esse foi um dos primeiros parâmetros. Eu precisava de um dispositivo de baixo custo. Com isso, infelizmente, os produtos de alta qualidade e com muitas funcionalidades foram desprezados. Parti para uma solução de baixo custo. Eu só precisava de uma solução que tivesse, ao menos, as funcionalidades básicas. Primeiro, eu só precisava medir fontes de energia de corrente contínua. Não precisava medir fontes de energia de corrente alternada. E segundo ponto, que tivesse pelo menos 3 modos de medição, corrente, potência e resistência constantes. Vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Com isso, esses modelos que estão aqui, todos eles me atenderiam. Qualquer um desses 3 aqui. Teria um custo acessível e tem essas funcionalidades. Um dos modelos, no entanto, não tem uma característica interessante, que é a medição a 4 fios. Além disso, a experiência anterior com um dos modelos também pesou bastante na hora da decisão. Eu, inclusive, já utilizei ele em um dos meus projetos. O link está, inclusive, aí na descrição do vídeo. Foi uma fonte regulada que eu avaliei usando exatamente um modelo igual a esse aqui de carga eletrônica. O fabricante oferece diversos modelos que eu prefiro chamar de kits, por conta das limitações físicas, que são várias. Eu preferi escolher um modelo que não tivesse a tela fixa. Essa tela fixa dificulta a montagem do projeto em uma caixa mais profissional, num gabinete profissional. Então, com isso ele desapareceu. Ficou apenas os modelos com o visor separado, para que eu pudesse colocá-lo em outra posição. Além disso, esses modelos oferecem vários MOSFETs de potência, o que permite obter potências mais altas e resolve um problema também comum nas reclamações sobre esse modelo, que é o MOSFET queimando, sendo danificado durante o uso. O modelo escolhido no final das contas foi esse aí, o ATOST DL24MP, que permite 1 até 4 módulos. Eu escolhi uma solução com 2 módulos, um módulo principal, que é esse daqui, e um módulo auxiliar, complementando uma potência de 300 watts sob tensão máxima de 200 volts e corrente de 30 amperes, que para mim é mais do que suficiente para a minha demanda. Você pode querer escolher uma solução com mais módulos. Com mais módulos você consegue chegar a potências ainda maiores e correntes também. Mas eu fiquei em 2 módulos apenas. Com esses 2 módulos eu tenho 8 MOSFETs de potência, 4 deles por módulo, o que distribui com folga a corrente que vai passar, os 30 amperes que vão passar pela carga eletrônica, evitando danos. E existe também, nesse modelo, a possibilidade de operar em diversos modos, não só os modos principais de corrente, tensão, potência e resistência constantes, como também modos especiais para avaliação de baterias e pilhas, e também um modo para avaliação de fontes de tensão. Então, ele até ultrapassou a demanda, além de suportar 4 fios. Quais são os problemas que esse modelo oferece? Primeiro, ele não tem nem gabinete, ele é exposto. A placa de circuito impresso fica exposta desse formato que está aí, tá? Vocês veem também que até o módulo externo para conexão de carregadores, ele é parafusado na entrada da carga eletrônica. Então é uma solução, vamos dizer assim, improvisada. É até difícil você guardar esse gabinete,
preservá-lo de eventuais acidentes, né, derramamento de líquidos, qualquer problema, porque ele é completamente exposto. Além disso, a própria interligação de mais de um módulo, no caso eu tenho dois módulos, é feita por parafusos externos, criando uma solução que até para guardar esse equipamento quando não estiver utilizando fica complicado, né? Porque são duas placas de escudo de prego parafusadas. Outro problema é que também a conexão das pontas de prova é feita por parafusos, que dificulta a troca de pontas de prova, dificulta a conexão de pontos de prova diferentes, porque qualquer mudança que você fizer, você tem que parafusar e desparafusar. Além do risco de, com o tempo de uso, acabar danificando esses conectores. Vamos fazer o unboxing da minha carga eletrônica. Acabei de receber. Aqui temos uma parte da embalagem. Aqui temos outra embalagem que vem com outro módulo. E aqui aparentemente é a fonte de alimentação. Vou tirar a caixa daqui. Temos aqui o módulo principal. Tem aqui um pequeno guia. O módulo para conexão de diversos pinos USB. O cabo. Alguns parafusos. Um adaptador para tomada. O padrão brasileiro, né? Aqui temos o módulo principal com o display. Esse é o display. Vamos dar uma olhada melhor. Mas aqui temos a placa. E aqui no verso, no fundo, podemos ver que tem 4 MOSFETs de potência para dividir a potência desse módulo. Parece bom. No módulo auxiliar, temos uma placa mais simples, né? Com menos conexões, menos componentes. Mas no verso a mesma coisa. 4 MOSFETs de potência para suportar a carga e vem com esses pezinhos também aqui. De qualquer maneira, eu imagino que tem que ficar exposto para utilizar. Esse é o gabinete que eu comprei para proteger aqueles módulos da carga eletrônica. Vamos dar uma olhadinha. Acabou de chegar. A primeira impressão é muito boa. Gabinete em alumínio, com os pezinhos de borracha embaixo. Vamos ver por dentro. Essa moldura é em plástico e a tampa do fundo também faz parte da estrutura. Analisando a caixa por dentro, dá para perceber que tem alguns furos na moldura plástica que eu posso tentar usar. Tem esse furo aqui, esse outro aqui e do outro lado a mesma coisa. E são furos que já tem um ressalto para fixação, que foi usado, por exemplo, para fixação aqui do fundo. Então eu posso tentar usar esses furos, que também tem ressaltos, para fixar um suporte, uma cantoneira, nesse sentido, daqui até o outro lado. Vamos só verificar o espaço. Vou pegar aqui um módulo auxiliar, ele é um pouquinho menor que o outro, mas deve ser suficiente para a gente testar o tamanho. É isso. Aparentemente vai funcionar perfeitamente. Um deles vai ficar aqui
e o outro fica do outro lado. Só para ter certeza, posso colocar um módulo de um lado, o outro módulo do outro, e fico com espaço livre no meio. Vou colocar o painel aqui na frente. Vai ficar bom. A caixa parece que foi feita sob medida para esse projeto. Medindo a distância entre os furos pelo parafuso, temos um total aí de aproximadamente 15,25. Vou marcar um pedaço de 16 centímetros dessa cantoneira de alumínio. Agora na caixa, os dois suportes com cantoneira de alumínio presos na moldura, sem ofender a parte externa. São essas cantoneiras que vão apoiar os módulos. Usando a estrutura da canaleta de alumínio, montei um chassi para fixar as placas. Aqui a gente vê o local onde vai ficar o painel frontal, as conexões, as placas, os módulos presos por espaçadores plásticos e a estrutura do chassi embaixo, fixado na caixa. O espaço para ventilação de um lado, ventilação do outro. O próximo passo é interligar os contatos do módulo auxiliar com os contatos do módulo principal. Os dois estão bem próximos um do outro. Eu vou ligar através de um cabo. Vou usar esses conectores aqui. Aproveitar os parafusos, usar esse tipo de conector. Vou apenas dobrar para ocupar menos espaço. Para fazer a interligação, vou usar esses pedaços de cabo 2,5 mm de energia. Cabo usado para instalação elétrica residencial. Ele é bem espesso. Como a corrente é alta, embora a distância seja pequena, é bom não vacilar. Para preparar o cabo, soldei o conector na ponta, em ambas as extremidades, e vou usar esse termocontrátil para proteger o resultado final. Olha como ficou o resultado final. Ficou bom, não? Protegido, com um cabo bem espesso. É só ligar agora para interligar os módulos. Parafusado aqui no VCC da placa principal ao VCC da placa secundária. O mesmo vou fazer com os outros cabos. Ação feita de todos os cabos, todos de alta amperagem. Embora não fosse necessário para todos, eu resolvi colocar para todos. Depois de configurados os jumpers, é necessário configurar o software para indicar o número de módulos. Basta apertar o M e ligar. Quando a tela aparecer, espera passar para a opção que você quer. Pronto, chegou na opção, solta, 300 watts, 30 A, que é a configuração com 2 módulos. Ela vai inicializar e já está configurado. Se eu for verificar aqui a tela de configuração básica, a gente vai ver, ó, aqui em cima, que ela está configurada para 300 watts, 30 A, ou seja, os 2 módulos. Para as conexões de entrada da carga eletrônica, eu vou usar essas conexões isoladas, vermelho e preta, positivo e negativo. Vou usar 2 porque eu quero garantir também a ligação a 4 fios. Vou conectar os cabos usando esses conectores aqui que encaixam.
Assim ficaram os cabos. Esse aqui os cabos de alta potência e aqui os cabos de baixa potência. Todos eles são conectados com um conector que pode ser retirado. Aqui. Essa é a conexão. Para montar a ponta de prova da minha carga eletrônica, eu pensei em usar um cabo normal de ponta de prova como esse e um conector isolado que eu achei na AliExpress. São esses conectores aqui. O problema é que o cabo de da carga eletrônica vai suportar uma corrente muito alta, né? Então eu pedi um cabo mais espesso, que é esse aqui, né? Bem espesso, né? Ele infelizmente não conecta com facilidade no cabo, ou desculpe, no conector, né? Então vou precisar dar um jeito. Infelizmente não teve jeito de conectar diretamente o cabo. Eu fiz uma improvisação que eu preferia não mostrar como foi feita, mas o fato é que esse cabo está conectado sim eletricamente e com uma boa conexão aqui. Já a outra extremidade eu conectei a garra jacaré que veio na fonte, ou melhor, na carga eletrônica. A mesma garra jacaré que é bem resistente, né? Acho que vai suportar uma corrente bem alta. Para testar a ponta de prova da carga eletrônica que eu acabei de montar, eu vou usar o meu multímetro, está configurado a 4 fios, com ponta de prova a 4 fios. Nesse momento as pontas de prova estão conectadas a um pedaço de solda aqui, ou seja, estão em curto-circuito. A resistência está de 0,002 ohms. Já está bastante baixa, né? Vamos zerar ela aqui. Pronto, está variando aí de 0 a 0,0001. Eu vou agora conectar essas pontas de prova à minha nova ponta de prova para medir a resistência dela. Eu adaptei aqui um conector fêmea para fazer o teste e na outra liguei a garra jacaré. A medição da resistência está em 0,008. É uma resistência bem baixa. Mas só para ter certeza que está tudo bem, eu vou fazer a mesma medição em outra ponta de prova de 1 metro, só que com cabo convencional. Testando agora uma ponta de prova também com pino banana e garra jacaré, só que com cabo bem mais fino. Nós temos aqui 0,092, mais de 10 vezes a resistência do cabo que eu montei. Uma das coisas mais interessantes dessa carga eletrônica é esse pequeno módulo aqui, que permite conectar fontes dos mais diversos tipos para testar fontes, né, eliminadores de pilha, etc. Normalmente esse módulo é encaixado aqui, na saída da carga eletrônica. Só que é uma coisa bem improvisada, né? Tem que ficar parafusando, desparafusando. Então eu fiz um orifício aqui no módulo, um outro orifício aqui, para que eu prenda esse módulo nessa posição e ele vai ficar aparecendo no painel da carga eletrônica. Chegou a hora de ligar eletricamente esse módulo para a conexão de fontes externas. Esse módulo, apesar de ser bem interessante, né, ele não tem como fazer o teste a 4 fios, embora ele tenha 4 conexões. Por quê? Porque o cabo de conexão, que é onde tem a queda de tensão, ele começa a partir daqui. Então só faria sentido ligar os pinos de sensor lá na extremidade, onde está a carga. Então eu tenho a impressão que essas 4 conexões aqui elétricas, na verdade são conexões físicas. O objetivo aqui é dar firmeza física na fixação desse módulo na carga eletrônica. Para provar essa teoria, eu vou medir aqui a continuidade entre esses pinos. Eu imagino que eles estejam em curto. Nós temos aqui o mais A, o mais V, o menos V e o menos A. Eu acredito que os 2 positivos e os 2 negativos estão em curto. Vamos testar. 0 ohms, efetivamente. A mesma coisa deve estar acontecendo aqui nos pinos negativos. 0 ohms. Ou seja, eu tenho um curto-circuito
desses dois pinos e desses dois pinos. Basta utilizar então dois deles, quaisquer deles, ou os dois internos ou os dois externos. Eu vou aproveitar isso para eliminar esse pino, para permitir a conexão física, porque eu coloquei um suporte para garantir a firmeza, né, do conector. Coloquei o suporte aqui atrás, esse pino ia atrapalhar. Veja que eu só consegui fazer uma perfuração no módulo. Qualquer outro local que eu perfurasse eu ia prejudicar o circuito impresso do módulo. Então eu só fiz uma perfuração e o resto eu vou fixar usando as fronteiras mesmo do módulo para garantir fixação. Por mais que esse seja um vídeo de gabinetes e montagem física, não podia deixar de ter alguma coisa da eletrônica, né? Esse é o circuito que eu decidi montar para controlar a operação a 4 ou a 2 fios da minha carga eletrônica. Vou explicá-lo por partes. Vamos começar vendo essa parte da esquerda aqui. Nessa parte da esquerda, vamos estudar a operação desse biestável com o conhecido 555. Como funciona? Aqui o 555 está ligado numa fonte de 5 volts de tensão contínua e tem uma configuração básica com um divisor de tensão aqui na entrada, ao mesmo tempo na entrada de trigger, que é o gatilho, e na entrada de limite, o threshold. Pois bem, como é que funciona? No momento que eu ligo esse circuito, o 555 vai estar numa situação de desativado, com 0 volts em sua saída, e esse capacitor aqui também está descarregado com 0 volts. Nessa situação, a tensão do divisor é de 2,5 volts, portanto acima da tensão que dispara o 555. Ele está acima da tensão. Teria que cair para eu poder ativar o 555. Isso vai acontecer na hora que eu apertar essa chave. Quando eu apertar essa chave, a tensão de 2,5 volts aqui vai fluir para cá, para carregar o capacitor, indo a 0 volts. No momento que for a 0 volts, o trigger, o gatilho, vai ter sua tensão abaixo de 1/3 e com isso vai disparar. Disparando, vai acionar uma saída de 5 volts que volta para carregar o capacitor. Na hora que eu soltar a chave, eu vou estar com o capacitor carregado com 5 volts. Aqui o divisor vai estar com 2,5, que é uma tensão abaixo da tensão necessária para disparar o limite, que vai zerar o 555. Quando eu apertar a chave de novo, o que é que vai acontecer? O capacitor vai gerar uma corrente no sentido aqui do divisor, aumentando a tensão acima do limite, que dispara o pino de limite, o pino de threshold, voltando a saída do 555 para 0, começando tudo de novo. Pois bem, esse circuito tem na sua saída, através desse resistor, a ativação da parte do relé que vai fazer a mudança da chave. Vamos dar uma olhadinha nisso. É esse circuito que está aqui, ó. Antes de a gente olhar ele, veja que aqui em cima eu tenho um CI, né, de regulação de corrente, de tensão, para pegar os 12 volts da alimentação da carga eletrônica, transformar em 5 para alimentar esse circuito. O próprio relé também é de 5 volts. Vamos ver agora o circuito. Aquela saída, que pode ser 0 ou 5 volts, ela vem por esse resistor, passa por um LED em série com um transistor. O que é que vai acontecer? Quando a saída estiver em 0, o que é que vai acontecer? Não temos circulação de corrente. Não temos circulação de corrente, o LED vai estar apagado e esse transistor não vai estar polarizado, não vai estar circulando corrente aqui, logo o relé não vai ser ativado e se ele não estiver ativado, na posição de normalmente fechado, ele liga as entradas mais A, a entrada mais V, e a entrada menos A, a entrada menos V, ou seja, opera a 2 fios. No momento que a saída vai para 5 volts, o que é que vai acontecer? Vai circular uma corrente que vai acender o LED
que está integrado à chave, e vai polarizar o transistor fazendo circular a corrente por aqui. Na hora que circular a corrente, o relé vai mudar a posição normalmente aberta, desligando a interligação entre as entradas, fazendo o circuito operar agora a 4 fios. Então, quando o LED acender, vai estar a 4 fios, acionando os pinos de sensor, né? O pino do mais V e menos V, que estavam curto-circuitados com mais A e menos A, vão estar agora livres para fazer a medição da tensão. Quando o circuito estiver com o LED apagado, que é o LED que fica na própria chave da carga eletrônica, ele vai operar a 2 fios. Quando estiver aceso, a 4 fios. Então, basicamente é isso. É um circuito bem simples. A única coisa que tem a mais aqui é a fonte de tensão que eu já tinha falado e esse diodo para proteger o transistor no momento em que o relé é desligado, o transente de tensão, para não prejudicar o transistor, tem esse diodo aqui. O circuito montado ficou assim na placa perfurada. O relé de 2 posições, o 555. Aqui temos o transistor que ativa o relé, o regulador 7805 e aqui alguns componentes adicionais, um conector para fixação da placa na carga eletrônica e aqui outro conector para alimentação de 12 volts. Vamos analisar o circuito agora. O canal 1, o amarelo, está conectado para a medição da tensão no capacitor. O canal 2 na saída do 555. Ao pressionar, temos isso quando eu solto o botão. Ao pressionar de novo, temos isso depois eu solto o botão. Observe a curva. Enquanto o botão está pressionado, a tensão fica no valor do divisor de tensão. Quando eu solto o botão, o capacitor termina de se carregar e vai para a tensão máxima. Quando eu aperto de novo, vai para o valor do divisor de tensão, depois ele descarrega. O gráfico em azul mostra que assim que eu aperto o botão, a saída ativa, e assim que eu aperto o botão, ela desativa, ou seja, o circuito está funcionando adequadamente. Para testar a operação da placa junto com a carga eletrônica, fixei ela no lugar, fiz todas as conexões, e agora temos aqui a carga eletrônica ligada, e para testar o funcionamento da placa, o que é que eu fiz? Conectei os cabos de alta espessura da corrente a uma fonte de alimentação com capacidade de 5 amperes. Liguei no curso da corrente 3 resistores de 1 ohm para simular um cabo com alta resistência ou uma carga de alta corrente, já que eu não tenho isso aqui, né? Para testar. E liguei os pinos de tensão diretamente lá na fonte de alimentação. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ativar aqui a carga eletrônica, ela está ligada a uma fonte de 15 volts, suportando até 5 amperes, mas eu configurei para 4 amperes. Vou ligar a carga eletrônica e a gente vê aqui uma queda de tensão que foi para 14,78. Essa queda de tensão aconteceu certamente nos cabos e naquelas resistências que eu coloquei ali. Acionando aqui a chave da minha placa, o que é que vai acontecer? Eu vou ligar 4 fios, então a queda de tensão deve diminuir bastante. Vamos ativar aqui. Olha lá, a queda de tensão caiu para bastante, né? De 14,98 para 14,88. Então a queda de tensão, apesar de ter caído bastante, é uma queda insignificante, porque a corrente é muito baixa. E os cabos estão simulando uma resistência só de 3 ohms, então, mas que está operando, tá. Só desligar aqui, ó, a gente vê a queda de tensão instantaneamente no cabo. Ligando aqui, acontece a ligação a 4 fios e a queda de tensão diminui significativamente. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o ventilador da fonte de alimentação. Tá? Se a corrente fosse grande e essa tensão, essa temperatura daqui, ó, da carga eletrônica, ela subisse bastante, ia acontecer também a ligação
do ventilador da carga eletrônica. Ó, aconteceu, chegou em 40 graus centígrados, os ventiladores da carga eletrônica entraram e ativaram. Então, está operando normalmente. Aqui estava vendo aí o detalhe dos conectores para ligação de fonte externa, também estão operando. Mas para eles funcionarem tem que desligar isso aqui. Então, ativa a luz, porque não tem 4 fios nesses conectores, né? Então, tá tudo aparentemente ok. Agora eu tenho que me concentrar no painel. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é como é que eu faço os painéis dos meus protótipos. Bom, embora existam várias formas de fazer isso utilizando um computador, eu gosto de utilizar o velho desenho. Faço uma maquetezinha, coloco todos os componentes. Vejam no caso da carga eletrônica o que é que eu fiz aí. Com esse desenho eu vou posicionando os componentes até ficar numa posição que me agrade, que esteticamente para mim fique legal. Depois disso é que eu passo para um software qualquer de edição. Nesse caso aqui vou usar o PowerPoint, que todo mundo conhece. Eu coloco o desenho lá, dentro das medidas corretas, e vou ajustando para garantir o alinhamento entre os componentes. Alinhar à esquerda, alinhar à direita, alinhar no meio. Procuro distribuir de forma que fique bem alinhado. O alinhamento normalmente causa uma impressão de maior qualidade, mais beleza no painel. Feito o alinhamento, eu vou depois incluir alguns componentes gráficos para dar uma impressão melhor, né, ao projeto. Nesse caso eu coloquei essas linhas indicando os conectores de tensão positiva e negativa e a verde para indicar o terra, além de um sombreamento na parte que indica o sensor. E também coloquei algumas legendas para identificar os botões e principalmente os conectores da carga eletrônica. Terminado o layout, imprimo ele em uma folha de papel comum e fixo ao painel que vai ser trabalhado. Aí veja como fica o papel colado no painel, já pronto para o trabalho de corte e perfuração. Prendi aí num torno, usando a micro retífica, eu vou fazer a perfuração e o corte. A gente vê aí o resultado depois do corte, está bem sujo, né? Mas ficou perfeitinho. Depois fazemos a furação e esse é o resultado que sai do torno. Veja que os furos ainda estão desalinhados, com rebarba. Isso é retirado com lima e com a lixa para metal. Depois que faz isso, aí eu fixei os componentes para dar uma testada no alinhamento. Aparentemente está tudo ok, mas ainda está feio, né? Não vai dar para colocar as cores nessa cor. Então eu pego esse painel e vou pintar ele com o bege bem clarinho que eu usei. Então esse é o resultado depois da pintura. Terminada a pintura, o layout é impresso em uma folha de etiqueta formato A4, ao invés de papel comum. Essa folha é colada no painel, tomando cuidado com o alinhamento, numa superfície lisa. Depois são cortadas as rebarbas e perfurados os orifícios, que são colocados para dentro. Chegamos então ao resultado final. Veja que a aparência fica bastante interessante. Eu ainda aplico uma camada de verniz protetor. Outra preocupação importante no desenho é garantir a distância padrão entre os conectores. Como um teste final, vamos testar o isolamento dos terminais da carga eletrônica em relação ao cabo de força. Liguei o terminal de terra e a outra extremidade no positivo da carga eletrônica. Vemos que a resistência é infinita. A mesma coisa acontece quando liga um dos terminais de fase e agora o outro terminal. Vemos resistência infinita com 250 volts de tensão de teste. Para aqueles projetos onde for necessário aterramento, o painel possui um conector verde que está ligado ao chassi da carga eletrônica e também ao terminal de terra do cabo de força. Vou mostrar alguns testes que eu fiz antes do fechamento final da fonte com a conexão da frente.
Primeiro eu testei uma conexão do eliminador de pilha mesmo, comum, né? Ampliei aí a corrente para verificar o comportamento normal da carga eletrônica. Finalmente desliguei. Depois testei um outro conector, uma outra fonte de 5 volts agora. Deixei a operação normal, aumentei também a corrente e comportamento também esperado de uma carga eletrônica. Depois de rodar um pouco, desliguei. Bom, isso encerra nosso vídeo, espero que tenham gostado. Lembro que vocês me ajudam bastante curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Até a próxima, um abraço.